As Mães Dragão, o poder feminino silenciado. Imagine um tempo antigo, muito antes dos altares de pedra e das cruzes douradas, um tempo em que o poder divino tinha rosto feminino e asas de dragão. Essas figuras, Mães Dragão, eram protetoras, criadoras e guardiãs do mistério. De Tiamat, a deusa primordial das águas babilônicas, até Maria Madalena, a guardiã oculta do saber cristão. O início de tudo. Uma linhagem de poder e sabedoria atravessou milênios até ser silenciada. Mas por que a Igreja apagou essas figuras e o que tanto queriam esconder? Imagine o início de tudo. Não havia luz, nem sombra, nem céu, nem terra, apenas um oceano infinito, escuro e silencioso, mas repleto de potencial. Dessa vastidão surgiu a primeira consciência, uma força feminina imensa e inominável. Ela não nasceu, sempre esteve ali. Seu nome, em uma das tradições mais antigas da humanidade, era Tiamat. Para os povos da antiga Mesopotâmia, Tiamat era o mar primordial, a mãe de todos os deuses, a fonte de onde tudo emanava. Ela não era apenas uma deusa distante, era a própria substância da existência. Tiamat, a mãe dragão primordial. Seu corpo fluía como as marés, suas águas eram o útero cósmico onde o universo foi gestado. Mas Tiat também tinha outra face, a do dragão. O dragão, nesse contexto, não é a fera temida que conhecemos nos contos medievais. Antes de ser demonizado, ele era símbolo de poder divino, sabedoria ancestral e proteção. Asas de liberdade. Suas asas representavam a liberdade de transitar entre mundos. Hálito de fogo. Seu hálito de fogo simbolizava a força de transformação e purificação. Escamas sagradas. Suas escamas, o invólucro sagrado que guarda os mistérios mais profundos. Assim, a Mãe Dragão unia o poder de gerar a vida e a capacidade de guardá-la contra tudo que pudesse ameaçá-la. O caos criativo. Tiamat era temida e reverenciada porque encarnava algo que as sociedades antigas entendiam muito bem. A vida e a morte não são opostos, mas partes de um mesmo ciclo. O caos que ela representava não era destrutivo por natureza, mas criativo. Era o caos fértil, como a tempestade que irriga a terra antes de uma colheita abundante. Mas em algum momento o mito mudou. No épico babilônico, Enuma, Tiamat, passa a ser descrita como uma ameaça. Marduk, um deus jovem e ambicioso, se levanta contra ela. Armado com uma rede, um arco e uma flecha, ele enfrenta a Mãe Dragão e após uma batalha violenta, a mata. A transformação do mito. De seu corpo, ele cria o céu e a terra. O que antes era fonte de toda a vida se transforma no monstro do caos que precisa ser derrotado para que a ordem representada por um deus masculino possa reinar. Essa transformação não é apenas um detalhe narrativo, é um registro simbólico de uma transição cultural. O momento em que o poder criador do feminino foi subjugado e o papel central das deusas mães na cosmogonia foi substituído pelo domínio de deuses pais. Ao matar Tiamat, Marduk não destrói apenas uma figura mitológica, ele estabelece um modelo. A partir daí, nas mitologias posteriores, a serpente ou o dragão guardião passam a ser obstáculo a ser vencido e não mais a fonte de sabedoria a ser consultada. E esse padrão se repete. Na Grécia, Apolo mata Piton, a serpente oracular de Delfos, e assume seu santuário. O padrão de subjugação. Mitologia nórdica. No mito nórdico, Thor enfrenta Jurmungander, a serpente do mundo. Tradição hebraica. Na tradição hebraica, a serpente do Éden, que oferece o fruto do conhecimento, é amaldiçoada e condenada a rastejar. O mesmo roteiro. Em cada caso, o mesmo roteiro. A figura feminina ou serpentária é demonizada, associada ao caos e à tentação. E um herói masculino assume seu lugar como portador da ordem. O perigo da Mãe Dragão. Mas por que a Mãe Dragão é tão perigosa para esse novo paradigma? Porque ela simboliza algo que não pode ser controlado por leis, hierarquias ou dogmas. O poder cíclico e autônomo da criação. Ela não depende de intermediários para gerar vida ou para conectar-se ao divino. É, em essência, poder livre. E é justamente essa liberdade que para sociedades que buscavam centralizar a autoridade precisava ser reprimida. Por trás da imagem da Mãe Dragão está o arquétipo do feminino primordial, aquele que nutre, protege, mas também destrói quando necessário para renovar. No inconsciente coletivo, ela é a guardiã dos portais entre os mundos, entre morte, consciente e inconsciente, visível e invisível. A Senhora dos Mistérios. Ela é a Senhora dos Mistérios, aquela que detém a chave para atravessar de um estado de ser a outro. Quando a Mãe Dragão desaparece dos mitos, perdemos mais do que uma personagem.
Perdemos uma forma inteira de entender a realidade. Perdemos a noção de que o caos pode ser sagrado, de que a destruição pode ser um ato de amor e de que a sabedoria verdadeira não vem apenas de regras fixas, mas da capacidade de ouvir o pulsar da vida em todas as suas formas. Por isso, ao investigarmos Tiamat, não estamos apenas olhando para um mito antigo. Estamos diante de um espelho que revela como civilizações inteiras redefiniram seus valores. Ao transformar a guardiã em inimiga, abriram espaço para uma visão de mundo que separa e hierarquiza, em vez de integrar e equilibrar. Um padrão repetitivo. E essa mudança, como veremos, não parou na antiguidade. Ela continuou até chegar ao cristianismo, moldando a forma como figuras como Maria Madalena seriam lembradas ou esquecidas. Se Tiat nos mostra o primeiro golpe contra as mães dragão, a história seguinte revela que não foi um ato isolado. O que vemos ao observar diferentes culturas e épocas é um padrão repetitivo e calculado. Transformação em ameaça. A substituição do poder feminino sagrado por figuras masculinas, a troca do dragão guardião pelo herói conquistador e a inversão dos símbolos que antes eram portais de sabedoria. Esse padrão é tão recorrente que parece ter sido cuidadosamente tecido ao longo dos séculos. A primeira etapa é sempre a mesma: pegar um símbolo de poder, geralmente feminino, ligado à natureza e ao ciclo da vida, e transformá-lo em ameaça. Herói masculino. Depois, inserir um personagem masculino como o único capaz de dominar esse perigo. Reconfiguração cultural. O resultado final é uma mudança de narrativa que não apenas altera mitos, mas reconfigura toda a percepção cultural. Sobre o que é sagrado. Exemplos através das culturas. Apolo e Piton. Na Grécia Antiga, um exemplo claro é a lenda de Apolo e Piton. Antes da chegada do deus solar ao templo de Delfos, a guardiã do oráculo era uma serpente sagrada chamada Piton, ligada à deusa Gaia. Piton não era um monstro destrutivo, mas a protetora do santuário e a voz da sabedoria oracular. Quando Apolo chega, o mito é reescrito. Ele mata Piton e assume o templo. A partir daí, o oráculo deixa de responder diretamente à Terra-mãe e passa a servir a divindade masculina. A serpente do Éden. Outro exemplo é encontrado na mitologia judaica cristã, no relato do Éden. A serpente, símbolo milenar de transformação, conhecimento e renascimento, é transformada na grande enganadora. Em vez de ser reconhecida como a portadora da consciência, aquela que oferece a Adão e Eva a capacidade de ver e discernir, ela é amaldiçoada. O resultado é um ensinamento invertido. A busca pelo conhecimento é punida e a obediência cega é exaltada. Mais exemplos de substituição. Jurmungander. Nos mitos nórdicos encontramos a figura de Inmungundander, a serpente do mundo, que circunda a Terra e mantém o equilíbrio cósmico. Mas no Agna, ela se torna o inimigo mortal de Thor, destinado a ser destruído. Mais uma vez, o ciclo se repete. O guardião torna-se inimigo e o herói masculino é celebrado como libertador, mesmo que sua vitória rompa o equilíbrio original. Moriga. Esse processo de substituição também pode ser observado nas tradições celtas. Moriga, deus associada à guerra e ao destino, muitas vezes aparecia na forma de um corvo ou serpente. Ela representava o poder feminino de guiar batalhas e escolher quem viveria ou morreria. Com o tempo, seu papel foi desfigurado, transformando-o em figura ameaçadora, sombria, próxima de uma feiticeira maligna na visão cristianizada. A transformação do poder. O que está em jogo não é apenas a mudança de personagens, mas a transformação completa da forma como a sociedade interpreta o poder. O feminino, que antes era visto como portador de mistério, intuição e conexão com ciclos naturais, passa a ser descrito como caótico, perigoso e, muitas vezes, pecaminoso. E há um detalhe importante. O dragão ou a serpente não são apenas símbolos de poder feminino, mas também de autonomia espiritual. Eles representam a capacidade de cada indivíduo de acessar o divino sem intermediários. Isso para sistemas que buscavam centralizar a autoridade era inaceitável. Ao transformar o dragão em monstro e o feminino em ameaça, criava-se a necessidade de mediadores, sacerdotes, profetas, líderes para proteger o povo de forças que antes eram fontes de sabedoria. Maria Madalena, a última mãe dragão. Esse padrão não destrói apenas figuras míticas, ele reprograma o imaginário coletivo. Ao longo de séculos, povos inteiros cresceram ouvindo histórias onde a heroína nunca vence sozinha, onde o guardião se torna vilão e onde o conhecimento direto é punido. Com o tempo, a ideia de que o sagrado poderia ter um rosto feminino se torna estranha, até herética. E esse movimento não parou na antiguidade. Ele encontrou seu terreno mais fértil na transição para o cristianismo institucionalizado.
Aqui a figura da Mãe Dragão sobreviveu por meio de mulheres de carne e osso, profetisas, mestras espirituais, guardiãs de saberes secretos, mas quase todas foram apagadas da narrativa oficial. Entre elas, uma se destaca, Maria Madalena. A verdadeira Madalena. Quando chegamos à figura de Maria Madalena, percebemos que a história das Mães Dragão não ficou perdida apenas nos mitos antigos. Ela se infiltrou no próprio coração do cristianismo, mas de forma velada, codificada e, em grande parte, distorcida. A imagem popular de Madalena, difundida por séculos, é a de uma prostituta arrependida que, tocada pela compaixão de Jesus, se converte e se torna seguidora. É assim que a maioria das pessoas a conhece e é assim que a Igreja quis que ela fosse lembrada, uma mulher marcada pelo pecado, salva pela misericórdia de um mestre masculino. Mas essa narrativa é fruto de uma manipulação histórica calculada, uma morte simbólica, muito parecida com a de Tiamat nas mãos de Marduk. Nos textos antigos. Nos textos mais antigos do cristianismo, especialmente nos evangelhos apócrifos e gnósticos, como o Evangelho de Maria, Madalena aparece de forma muito diferente, que ela não é uma mera seguidora, mas uma mestra, uma confidente, alguém que compreendia os ensinamentos de Yeshua em profundidade. Em alguns trechos, ela é chamada de a discípula amada ou a que tudo compreendeu. Presença central. Sua presença é tão central que em certos textos os próprios apóstolos demonstram ciúmes ou desconforto diante de sua proximidade com o Mestre. Se lermos esses relatos sob a lente simbólica das Mães Dragão, Madalena encarna o arquétipo feminino primordial, guardiã de mistérios, portadora de um conhecimento transformador e perigoso para as estruturas de poder. A companheira e mestra. Ela não apenas ouviu os ensinamentos de Yeshua, ela os viveu, internalizou e se tornou capaz de transmiti-los. E isso é chave para entendermos por que sua imagem precisou ser destruída. No Evangelho de Filipe, por exemplo, encontramos uma afirmação surpreendente. Madalena é descrita como companheira de Yeshua, aquela que ele amava mais do que todos os discípulos e com quem compartilhava revelações profundas. Para uma igreja que queria um Cristo distante, assexuado e isolado de qualquer vínculo humano profundo, essa descrição era problemática. Mas havia algo ainda mais perigoso. Nos ensinamentos gnósticos, Madalena é associada ao princípio da Sofia, a sabedoria divina, que desce ao mundo para resgatar as almas perdidas. A Sofia é, de certa forma, uma mãe dragão espiritual. O símbolo da serpente. Ela traz consigo a luz do conhecimento, mas precisa enfrentar forças que desejam aprisionar a humanidade na ignorância. Ao associar Madalena a Sofia, os gnósticos estavam restaurando o elo com a linhagem das deusas serpentes, das protetoras do conhecimento proibido. É interessante notar que em algumas tradições esotéricas, Madalena também é ligada ao símbolo da serpente ou do dragão solar. Isso não é literal, mas simbólico. Ela representaria a energia Kundalini, o fogo serpentino, que as pela coluna e desperta a consciência. Nessa visão, o que ela recebeu de Yeshua não foi apenas uma mensagem de fé, mas uma iniciação espiritual capaz de transformar a percepção da realidade. Esse tipo de conhecimento é incompatível com uma estrutura religiosa que precisa de fiéis dependentes, não de buscadores autônomos. A reescrita da história. Assim como Tiamat foi dividida e reconfigurada para servir a narrativa de Marduk, Madalena foi reescrita para caber no molde de uma penitente silenciosa. O que se perde nessa operação é justamente o que ela tinha de mais precioso, a chave para que cada pessoa encontrasse o divino por si mesma. Historicamente, a manobra foi eficiente. Século IV. No século o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano e a imagem de Madalena já estava consolidada como exemplo de arrependimento feminino. Século VI. No século VI, o Papa Gregório Magno reforçou essa versão, unificando 3 mulheres diferentes do Novo Testamento em uma só figura e declarando oficialmente que Madalena era prostituta arrependida, apagando assim qualquer vestígio de sua autoridade espiritual. Tradições ocultas. Mas como toda verdade profunda, sua história não desapareceu completamente. Nos ritos secretos, nas tradições ocultas e nos manuscritos proibidos, a imagem da Madalena Mestra continuou viva. Para alguns grupos gnósticos, ela era a verdadeira sucessora de Yeshua, aquela que recebeu o ensinamento direto e completo, e não Pedro ou qualquer outro apóstolo homem. As consequências do silenciamento. Quando unimos essas peças, vemos que Maria Madalena não é apenas uma personagem bíblica. Ela é o último elo histórico de uma linhagem que vai de Tiamat e das deusas serpentes até a era cristã. O que mudou foi a linguagem. A mãe dragão, antes vista com asas e garras, agora parecia como uma mulher de carne e osso, mas carregando o mesmo poder transformador que as antigas guardiãs possuíam. Quando a igreja consolidou seu poder, o destino das mães dragão de Tia Madalena estava selado.
Não bastava apenas reescrever suas histórias. Era preciso apagar o seu eco cultural, enterrar suas memórias sob camadas de teologia oficial e, principalmente, romper a ligação direta que as pessoas tinham com o feminino sagrado. O impacto na civilização ocidental. Perda de liderança espiritual. Com a exclusão do feminino sagrado, as mulheres perderam seu papel como líderes espirituais. As sacerdotisas, oráculos e mestras foram substituídas por uma hierarquia exclusivamente masculina. A conexão direta com o divino passou a ser mediada por padres, bispos e papas, reforçando a dependência e enfraquecendo a autonomia espiritual. Desacralização da natureza. A natureza foi desacralizada. Antes, a terra era vista como o corpo da deusa e o dragão seu guardião. Ao demonizar essa simbologia, abriu-se caminho para que a exploração da natureza fosse vista como legítima. Afinal, a serpente e a selva agora eram inimigas a serem dominadas e não aliadas a serem respeitadas. Corpo como campo de batalha. O corpo humano foi transformado em campo de batalha moral. O feminino, com seus ciclos e poderes de gerar vida, foi associado ao pecado e à impureza. A sexualidade, antes parte dos rituais de fertilidade e conexão com o sagrado, foi reprimida, criando uma cultura de culpa e vergonha. Esse apagamento também influenciou a maneira como entendemos o próprio Deus. Sem o feminino sagrado, a divindade passou a ser exclusivamente masculina, um rei juiz ou senhor distante, mais inclinado a punir do que a nutrir. O resultado foi uma espiritualidade centrada no medo e na obediência, e não no amor e na reciprocidade. O retorno das mães dragão. O silêncio durou séculos, mas nenhum mito primordial pode ser enterrado para sempre. As mães dragão de Tiamat, a Madalena, de Sofia, as deusas serpentes anônimas, aguardaram pacientemente nas frestas da história, como sementes sob a terra, esperando a hora certa para germinar. Essa hora chegou. Vivemos um tempo em que os muros da narrativa oficial começam a ruir. O que antes era condenado como superstição, heresia ou fantasia, hoje desperta curiosidade e sede de sentido. Arquivos antes trancados se abrem, textos apócrifos são traduzidos, símbolos esquecidos voltam a ser estudados. É como se um sussurro antigo percorresse a humanidade, dizendo: vocês esqueceram de metade de si mesmos. Se esta jornada despertou algo em você, uma curiosidade, uma memória, um chamado, não deixe que esse fogo se apague. Inscreva-se para acompanhar os próximos capítulos desta investigação e compartilhe este conteúdo com quem você sente que também precisa ouvir essa história, porque quanto mais vozes ecoarem, mais forte será o rugido do dragão.